Bom, hoje nós vamos falar do o óbolo da viúva, né? É o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, seria os itens 5 e 6, o óbolo da viúva. Dá uma lidinha só no primeiro item, para a gente ter uma ideia, tá? A gente faz um comentário. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos eram ricos, deitavam com mão larga, e tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importavam R$ 1. E convocando seus discípulos, disse: Na verdade vos digo, que mais deitou essa pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham em sua abundância. O óbolo, né, seria um donativo, uma esmola, né, um tributo. E o gasofilácio era nada mais que urnas, né, que a gente sabe que existe até hoje, né, que em muitos lugares ainda existem as urnas onde você deposita, onde você faz sua doação, sua oferenda. E Jesus, ele quis dizer com isso o quê? Muitas vezes a gente está lá, nós estamos vamos dizer assim, desencarnados, estamos aí na reticidade, né, estamos, seja numa colônia espiritual, vamos reencarnar. E pedimos pela oportunidade, porque na outra vida passada, poxa, não tinha nada para dar, muitas vezes, né? Então nós pedimos a oportunidade de termos alguma coisa com quem compartilhar. Só que, da mesma forma que Jesus também disse que dificilmente um rico entra no reino dos céus. Por quê? Porque nós ainda não estamos preparados para isso. Né? Nós temos muito que aprender ainda, temos que, sabe, batalhar contra as nossas imperfeições, nosso apego à matéria. Ainda é muito grande na maioria de nós. Então Jesus, ele aproveitou essa passagem do óbolo da viúva, porque ele diz o seguinte, que aquela mulher, que ela tinha dado o quê? Da sua indulgência, aquilo que ela tinha, ela praticamente não tinha nada, ou seja, ela dividiu o pouco que ela tinha. São muitas poucas pessoas que fazem isso. A maioria, por exemplo, ela dá aquilo que ela está sobrando. Por exemplo, eu tenho, sei lá, eu tenho algumas roupas no meu guarda-roupa guardadas, tal, eu vou usando. Ah, e de repente eu começo a comprar roupa nova. Ou seja, aquelas roupas que eu não uso mais, eu começo a deixar de lado. Então, bom, está sobrando, eu vou lá e dou para alguém. Né? Ou seja, eu estou doando aquilo que está sobrando, aquilo que não estou usando, ou seja, o meu supérfluo. Tá? Então, tudo que nós, por exemplo, então, conforme a gente vai aprendendo, sabe, a doar não somente valores monetários, mas também doar o nosso tempo, ouvir uma pessoa, às vezes chega alguém, por exemplo, até nós e quer, sabe, se desabafar, sabe aquela pessoa que está cheia de problemas muitas vezes, ela precisa se desabafar, precisa colocar aquilo para fora, aquilo tá, sabe, ela está toda amargurada, toda cheia de problemas e ela tem que tirar aquilo para fora. Só que ninguém a ouve por quê? Porque as pessoas, lá vem aquele cara chato, não sei o quê, e lá vem esses problemas. Quando nós, por exemplo, nos damos um pouquinho do nosso tempo a ouvir essa pessoa, para que também possamos deixá-la falar, para que ela possa desabafar, gente, parece incrível. A pessoa, quando, sabe, ela tira isso para fora, ela se alivia, ela se acalma. E muitas vezes, o mentor dessa pessoa, às vezes, tá? Ele não consegue ajudar. Então, através da troca de mentores, eles chegam até, não, o fulano ali é um cara que, né, ele é isso, é assim, tal, ele pode ajudar. E essa pessoa é trazida até nós. Muitas vezes a gente foge. Por quê? Porque nós também não queremos problemas. Quando saber ouvir é um dom. Nós temos também que saber ouvir. É uma caridade saber ouvir. Né? Emprestar os nossos ouvidos para que outra pessoa possa falar, para que outra pessoa possa desabafar. E o mais incrível é que a gente vê esse mundo, por exemplo, sem nada, né? Não temos nada de material. Até o corpo que Deus nos empresta para que a gente possa vir aqui, fazer aí a nossa experiência. Lá na frente nós vamos embora sem levar absolutamente nada também, nem o corpo nós não levamos. E nesse meio tempo aí, no meio do caminho, a gente briga, a gente sabe, a gente luta por tantas coisas que não nos pertence, que nós não vamos levar.
E as oportunidades, muitas vezes, que nós pedimos antes de reencarnar, que nós estamos aqui, que nós temos condições de ajudar, que nós muitas vezes prometemos ajudar, nós fazemos o quê? Nós esquecemos de tudo isso. Ou seja, as oportunidades, muitas vezes, que nós temos, nós deixamos de lado. Ah, poxa vida, se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia construir um orfanato, sabe, eu ia criar um asilo, eu ia ajudar o povo da periferia. Legal. Só que antes de eu ajudar os outros, eu estou recebendo, ou seja, o maior beneficiário de tudo isso sou eu. Então, na verdade, nós estamos sempre pensando em nós. Nós estamos sempre nos colocando em evidência, sempre primeiro. Então, Jesus, por exemplo, ele quis dizer que não importa o tamanho sabe, do donativo, o tamanho o montante que você vai poder ajudar. O que importa é o sentimento. Para a pessoa que está recebendo, lógico, o que ela vai receber importa bastante. Só que o que nós vamos doar, para nós, o que importa é o que nós estamos doando com o nosso sentimento. Como nós estamos doando isso? Porque a partir do momento que eu faço qualquer coisa, mas eu faço questão que todo mundo fique sabendo, ou seja, como disse Jesus, você já recebeu a tua recompensa. Todo mundo está vendo o que você fez. E você, sabe, você se acende aquele ego, a pessoa vem, te agradece, não é? E teu ego acende, ou seja, você está recebendo. Você está feliz, você, sabe, você foi parabenizado, não é? Agora, quando nós, por exemplo, doamos em segredo, como disse Jesus, o Pai sabe o que você faz em segredo. Então, em segredo, a tua recompensa você vai receber também. Da mesma forma que também que nós não podemos fazer as coisas esperando uma recompensa lá no futuro. Ah, se eu fizer isso, não, Deus vai me ajudar. Ou seja, então eu estou fazendo esperando receber alguma coisa da mesma forma. Então, quando nós realmente fazemos essa transformação, e nós estamos aqui para fazer, quando nós conseguimos lutar contra as imperfeições que nós trazemos ainda, esse desapego da matéria, lutar contra todos os nossos vícios, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossas vaidades, quando a gente conseguir lutar com tudo isso, sabe? E começar a olhar para o irmão realmente, sabe? Como um irmão verdadeiro, e nós, sabe, passarmos a ajudar a todos que estão à nossa volta, que a gente sabe que precisa de uma ajuda, e a gente se dedicar não só em valor financeiro, mas seja uma palavra, seja sabe, seja uma ajuda que seja, qualquer que seja, sabe, que a pessoa precisar e você se prontificar a ajudar, sem interesse nenhum, ou seja, a partir do momento que nós formos capazes de começar a fazer isso com o nosso sentimento, sabe, sem pensar, sem esperar nada em troca, nós já estamos começando a nos melhorar. Nós estamos começando a sair da matéria. Nós estamos começando a nos desvencilhar da matéria. Chico mesmo, por exemplo, Chico nunca teve nada. E olha o que esse homem fez. Ele doava coisas que é impressionante. Ele doava, doava e doava. Ele sempre doou. Na periferia de Uberaba, em Pedro Leopoldo, ele fazia muita coisa. Uberaba, ele fazia muita coisa. Incrível, gente, como que a gente se pega muitas vezes achando que precisamos ter para fazer. Só que quando se trata, por exemplo, do lado espiritual, sabe, nós não precisamos de coisas materiais para fazer o bem. Lembro agora, por exemplo, também, falando em Chico, certa vez uma mulher, ela era cega, lá em Pedro Leopoldo ainda, ela queria muito, ela gostava muito do Chico, e ela queria que o Chico fosse jantar com ela na casa dela. Então o Chico foi, até que, tanta insistência, o Chico foi. E aí ela fez lá uma sopa, se não me engano, lá naquele bate-papo, o Chico, essa mulher, uma outra amiga deles, eles comendo lá, Chico notou uma barata no prato, no meio da sopa. Chico, o que ele fez? Olha a humildade desse homem. Ele encostou a barata do lado, continuou comendo a sopa e continuaram um papo, aquela risada, aquela conversa, aquela brincadeira. Enfim, o papo vai, o papo vem, não tinha mais nada no prato dele, a barata também não sabe o que aconteceu com ela. Sumiu a barata.
para termos ideia, muitas vezes, do tamanho da humildade desse homem. Se fosse uma outra pessoa, iria fazer comentário, né? Ia fazer comentário, ia deixar até... Imagine como ia ficar essa pessoa, né, que queria tanto, né, dar esse agrado para o Chico, né? Então nós, gente, sabe, nós temos que saber nos calar muitas vezes, nós temos que apreciar tudo aquilo que nós temos, porque Deus, ele olha por nós o tempo todo. Somos criaturas de Deus. Disse Jesus, vós sois deuses, poder fazer o que eu faço e muito mais. O que falta para nós, por exemplo, para chegar, sabe, e sermos pessoas, não vou dizer como o Chico, mas uma pessoa melhor. Como exemplo também, falando em caridade, Jerônimo Mendonça, que ficou conhecido aí como Gigante Deitado. O cara é impressionante, desde a partir lá dos 17, 18 anos, começou a entravar as pernas, depois foi para a muleta, depois foi para a cadeira de roda, depois foi para a cama, depois ficou cego, a única coisa que ele mexia era o que a boca. O cara escreveu livros, o cara abriu gráfica, abriu centro espírita, sabe? O cara ajudava, a única coisa que ele usava era a boca. E estava sempre sorrindo, sempre de bom humor, sabe? Nunca, sabe, se revoltou porque tem esses problemas. Nós somos tão perfeitos e reclamamos de muitas coisas. Qualquer coisinha, um calo que está doendo ali, nós já, sabe, a gente de repente vai andando, bate o calo ali, pronto, a gente já se revolta. Então nós temos que entender que nós não somos melhor que ninguém. Jesus deixou isso muito bem claro, que nós todos somos iguais, enquanto a gente não aprender, sabe, a olhar o próximo como irmão. Não é só o irmão, não é só aquele que vive dentro da nossa casa, debaixo do mesmo teto. Não é aquele irmão consanguíneo. Muitas vezes um irmão, aquela pessoa ali que nós temos uma certa amizade muito grande, é mais irmão nosso do que aquele que convive conosco. Então nós temos que aprender que muitas vezes temos a oportunidade de ajudar um ou outro e nós deixamos muitas vezes, sabe, sem fazer. E lá do outro lado, chegando na espiritualidade, que nós vamos entender por que eu fiz isso, né? E nós vamos muitas vezes reconhecer a pessoa que lá no passado fez algo por nós. E nós tivemos a oportunidade de fazer agora. E nós falhamos. Na casa espírita, nós temos uma oportunidade muito grande de fazer o nosso trabalho, de poder doar um pouquinho do nosso tempo. E sabendo também, e para vocês terem ideia, nós estamos lá, nós vamos dar um passe, por exemplo, né? Nós doamos, só que nós também recebemos. Nós recebemos para doar, e nós não doamos tudo que nós recebemos, né? Nós temos, sim, sabe, uma dádiva muito grande de poder trabalhar. Seja na casa espírita, seja em qualquer lugar, seja sabe, um auxílio de qualquer pessoa que esteja necessitada, que nos procura, que nós possamos ajudar, sabe, sempre atender as pessoas com bom ânimo, nunca, sabe, esbravejar, nunca, sabe, se irritar, nunca falar mal da pessoa por trás. Muitas vezes a gente dá uma ajuda a uma pessoa que chega até nós ajudamos, só que a pessoa vira as costas e a gente fala mal dela. Ou seja, que ajuda foi essa? Isso não é uma ajuda, né, gente? Então Deus, ele olha por cada coisa que a gente faz. E nós não podemos, por exemplo, pensar em ajudar pensando nas coisas que Deus vai fazer por nós, esperando, será que Deus viu isso? Não, claro que Deus viu tudo que se acontece, tudo que se passa. Só que nós temos que lembrar sempre que nós estamos aqui, não estamos de férias. Estamos aqui para aprender. E como é que a gente aprende? Dividindo, partilhando tudo que Deus nos dá a oportunidade de também possuir. No momento que nós sabemos que nós não somos proprietários disso. Tem muitas pessoas, às vezes, que dizem, quando eu morrer, vou deixar toda a minha fortuna para casa de caridade, vou deixar para o asilo tal, vou deixar para o orfanato tal. Ou seja, ele vai usufruir até o final. Quando ele for morrer, ele vai deixar. Ou seja, isso também não é caridade, porque ele não vai mais, sabe, não pertence a ele e ele
e ele vai partir sem levar nada, não é? Então, o que ele vai levar? Nós vamos levar aquilo que nós somos. O que nós somos? O que nós fizemos de nós? O que nós aprendemos? Aprendemos o quê? O que nós construímos do nosso lado espiritual? As nossas deformidades, muitas vezes, os nossos defeitos morais que nós deixamos de trabalhar. Então, se nós temos oportunidade, se nós sabemos, por exemplo, o que é, como fazer, nenhum de nós, principalmente nós que somos aí da casa espírita, nós temos consciência do que é certo, do que é errado. Nós temos a consciência do Evangelho, sabemos o que Cristo ensinou. E por que a gente ainda patina tanto no caminho? Por que a gente erra tanto ainda e a gente ainda briga por coisas que não nos pertencem? Então, se nós tivermos oportunidade, não deixamos de fazer. Qualquer um que nos pede ajuda, escuto muitas vezes a pessoa falar, mas fulano tal, por que não vai trabalhar? Qual é o problema da pessoa? Será que a pessoa, por exemplo, ela tem condições de trabalhar? Será que ela tem? Será que ela já não está procurando um emprego? Será que ela não tem um problema de saúde? Nós não vamos também fazer entrevista com a pessoa para saber o que ela tem, se ela sente alguma coisa. Simplesmente nós temos que fazer a nossa parte e pronto, acabou. Simples assim. Que a pessoa vá na paz de Deus e o que ela fizer com aquilo, ela responde depois. Que muitas vezes também tem pessoas que acham, mas eu não dou nada, porque se eu vou dar em dinheiro, muitas vezes no farol a pessoa fala, eu vou dar porque o cara vai usar para droga. Como é que você sabe? Nós não sabemos. Então nós temos que fazer sempre que tivermos oportunidade, não importa o que seja. Muitas vezes, se você, por exemplo, não quer dar dinheiro, você leva alguma coisa no carro, uma bala, uma bolacha ou qualquer coisa. Muitas vezes a pessoa bate no teu vidro ali, chama você no farol, pede alguma coisa porque está com fome. Se você tiver alguma coisa no carro, doa. É muito simples, muito fácil. Não é tão difícil assim, né, para a gente poder ajudar aí algum. Tá certo, gente? Então, o óbolo da viúva seria isso. Jesus quis dizer que não importa, por exemplo, sabe, a quantidade que nós vamos dar. Não importa, por exemplo, sabe, se tem pessoas olhando o que nós vamos dar. Se nós dermos com amor, com aquele sentimento verdadeiro, é isso que nos eleva, é isso que nos aproxima de Deus, é isso, sabe, que Jesus espera de cada um de nós. Que possamos ser trabalhadores, sabe, fiéis, e cada dia mais nós possamos aprender e nos melhorar. Não melhor que o outro, melhores que nós mesmos. Estamos aqui para isso, para lutar contra o maior inimigo que nós temos, que somos nós. Nós não conseguimos, através do nosso orgulho, muitas vezes, a gente não se dá a oportunidade de abrir a nossa mente e reconhecer que nós somos ainda pessoas muito erradas. Nós temos muito ainda que nos corrigir, muito que aprender, e não vai ser nessa vida. Né? E muitas vezes o que nós já aprendemos hoje, nós já passamos em vidas passadas, nós já estamos aqui dando uma continuidade àquilo que nós já começamos a vida passada. E aí nós temos agora essa oportunidade. Sabemos, né? Temos a consciência muitas vezes. Então, quanto mais nós temos consciência, mais responsáveis nós somos. E nós temos que levar isso adiante. Oportunidades não nos faltam, em hipótese alguma. Nós temos todos os dias que nasce, nós temos aí uma oportunidade maior para que a gente possa aprender, para que a gente possa realmente deixar essa vida aqui bem melhor do que quando aqui chegamos, com certeza.